Boa tarde. Good afternoon. For those who need the simultaneous translation, you can press the globe icon on the lower right side of your Zoom screen and then choose to enter in the English room. After that, select Mute Original Audio. Boa tarde, pessoal. Sou Ian, gerente de relações com investidores da Tegma. Sejam bem-vindos à conferência da Tegma para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Para os ouvintes da conferência em inglês, disponibilizamos no chat o link da apresentação da versão em inglês para o acompanhamento. Haja vista que projetaremos somente a versão em português. Gostaria agora de passar a palavra para Nivaldo, CEO da Tegma, que dará início à apresentação. Nivaldo, por favor, pode prosseguir. Olá, muito boa tarde a todos. Sou Nivaldo Tuba, CEO da Tegma. Em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em nossa teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de DRI, além de Ian Nunes e Felipe Fogaça, da área de DRI. Muito bem. Como de costume, iniciamos nossa apresentação pelo slide 2, onde vocês poderão encontrar nosso disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Passando para o slide 3, falaremos sobre os principais dados do mercado de veículos novos no Brasil. Conforme podemos observar no primeiro gráfico, as vendas domésticas do primeiro trimestre de 2004 foram 11% superiores na comparação anual. Esse bom desempenho é proveniente da melhora das condições econômicas do país, destacando-se a queda do desemprego e o aumento da renda, assim como a facilitação das condições de financiamento de veículos. Vale também dizer e destacar a maior competição interna, provocada pela entrada de players chineses na categoria de eletrificados. Falando da produção, apresentamos uma redução de 1% no primeiro trimestre de 24, como pode-se ver no gráfico abaixo e à esquerda. Essa queda ocorreu em função do desempenho das exportações de veículos no Brasil, que se retraíram 28% no primeiro trimestre de 24. Assim como do aumento de 40% das importações de veículos no período. O desempenho das exportações, mostrado ao lado, está atrelado à redução das vendas de veículos nos principais países da América Latina, além da maior competição das montadoras chinesas diretamente nesses mercados. No slide 4, apresentamos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. A quantidade de veículos transportados no primeiro trimestre de 24 foi de 140 mil unidades, ou seja, 1,8% superior na comparação anual. Esse aumento no volume transportado é um reflexo do crescimento das vendas domésticas, como explicado no slide anterior. O nosso market share se reduziu ligeiramente na comparação anual, atingindo 25% no primeiro trimestre de 24. E foi impactado pela performance abaixo do normal de um cliente relevante de nossa companhia. Apesar de não demonstrarmos no slide, vale o destaque para a melhora do market share na comparação com o quarto trimestre de 2023, de 0,7 pontos percentuais, fruto de uma melhor dinâmica de vendas de clientes entrantes. Por último, a distância média das viagens foi por volta de 7% superior na comparação anual, em função do aumento da participação e da distância média das viagens domésticas. Após esses primeiros destaques, passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que irá falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos. Antes de prosseguir, gostaríamos de informar que, a partir de janeiro de 2024, a companhia passou a adotar o rateio das despesas com base na utilização efetiva dos serviços corporativos compartilhados. Para se chegar a bases comparáveis das margens EBITDA das divisões, a companhia fará menção aos números de 2024, considerando o número ex-rateio. A partir de 2025, esse ajuste não será mais necessário,
tendo em vista que ambos os exercícios apresentados já adotarão o mesmo critério. Passando para o slide 6, vamos falar sobre os resultados da divisão de logística automotiva. Podemos ver no gráfico acima que houve um crescimento de 17% na receita líquida da divisão no primeiro trimestre de 2024, explicado principalmente pelo aumento de 1,8% da quantidade de veículos transportados e de 6,9% na distância média percorrida, além de reajustes de tarifa de transporte em 2023 e 2024. Abaixo, vemos a evolução do EBITDA no primeiro trimestre de 2024 na comparação anual, bem como de sua margem. A redução da margem EBITDA de 14,3% para 13,6% no primeiro trimestre de 2024, desconsiderando o rateio de despesas, ocorre em função do aumento de despesas administrativas, em especial de gastos com consultorias e honorários advocatícios, a despeito do crescimento da margem bruta da divisão no período. No slide 7, mostramos os resultados da divisão de logística integrada. Podemos observar que a receita líquida da divisão no primeiro trimestre de 2024 aumentou 7% em função do crescimento da operação de químicos, devido principalmente ao novo contrato de transporte de barrilha, conforme explicado no terceiro TRI de 23. A operação de eletrodomésticos, por sua vez, apresentou estabilidade de receita. Gostaríamos de mencionar que, neste trimestre, a operação de químicos conquistou mais um importante contrato, que prevê o transporte de barrilha em 2 fluxos no estado de São Paulo, além de armazenagem e transporte de barrilha no Porto de Santos. Esse contrato tem um prazo de 12 meses e um potencial de adicionar 8% à receita da operação de químicos, considerando a base de receita do ano de 23. No gráfico abaixo, podemos ver que a margem EBITDA apresentou retração de 28,5% para 26,2% no primeiro TRI de 24, desconsiderando-se o rateio de despesas. Essa retração é explicada principalmente pela queda de receitas provenientes da operação de armazenagem, em virtude da descontinuação da operação para um relevante cliente dessa atividade. Volto a passar a palavra para o Nivaldo, que irá comentar sobre nossa joint venture, a GDL. Obrigado, Ramon. No slide 8, mostramos os destaques financeiros da GDL. Podemos ver no primeiro gráfico que a receita líquida do primeiro trimestre de 2024 cresceu 41% na comparação anual, atingindo 52 milhões. Esse relevante crescimento é fruto principalmente do aumento de 40% das vendas de veículos importados pelo Brasil nesse primeiro trimestre de 2024, que se reflete em uma maior quantidade de veículos que são armazenados, nacionalizados e distribuídos a partir da GDL. Grande parte desse desempenho se deve à estratégia agressiva das montadoras chinesas entrantes. Nos gráficos abaixo, mostramos à esquerda a evolução do lucro líquido da joint venture, que atingiu 13 milhões, com aumento de 3,7 pontos percentuais na margem líquida. Esse desempenho também é um reflexo da expansão da receita, aliado à eficiência operacional de custos e despesas da companhia. Devolvo agora a palavra ao Ramon, que irá seguir com a apresentação dos resultados consolidados. Obrigado, Nivaldo. Seguindo para o slide 9, apresentamos os resultados consolidados. A receita líquida do primeiro trimestre de 24 foi de 389 milhões de reais, um crescimento de 16% na comparação anual, refletindo o crescimento de ambas as divisões do período. Abaixo, vemos que no primeiro TRI de 24, a margem de EBITDA se retraiu 1 ponto percentual, refletindo o aumento das despesas administrativas, em especial de gastos com consultorias e honorários advocatícios, além da queda das margens da operação de logística integrada, conforme explicado anteriormente. Essa retração de margem ocorreu a despeito do crescimento da margem bruta da divisão automotiva. Não custa lembrar que as despesas consolidadas não são afetadas pelo rateio. Por fim, o lucro líquido do primeiro trimestre de 24 foi de 38 milhões,
8% superior na comparação anual, com uma redução de 0,7 pontos percentuais da margem líquida. Essa queda da margem líquida é decorrente da piora da margem EBITDA consolidada, do aumento das despesas e do início da tributação do crédito presumido de ICMS, conforme mencionado em nosso earnings release. Passando agora para o slide 10, apresentamos no gráfico à esquerda o ciclo de caixa em março de 24, que foi de 42 dias, um dia inferior ao ciclo de caixa de dezembro de 23. A respeito do CAPEX da companhia, o total de investimentos do primeiro trimestre de 2024 foi de 16 milhões, ou 4,1% da receita líquida. Dentre os investimentos de maior relevância no trimestre, tivemos a aquisição de cavalos mecânicos para a operação de logística de veículos, como parte do plano de renovação da frota própria, que totalizou 5,9 milhões de reais. A aquisição de silos para a operação de químicos, que somou 3,4 milhões, e o investimento de 2,8 milhões de reais, que faz parte do projeto de implantação do novo ERP da companhia. Finalmente, à direita, mostramos o fluxo de caixa livre da companhia, que no primeiro TRI de 24 foi de 61 milhões de reais. Essa geração de caixa é consequência principalmente do resultado operacional positivo, aliado à liberação de capital de giro em função da redução do saldo de contas a receber do trimestre. No slide 11, apresentamos detalhes da nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico, podemos ver o caixa atual de 300 milhões de reais, que é significativamente superior às amortizações da dívida bruta dos anos seguintes. No primeiro TRI de 24, foram contratados 5,9 milhões de uma linha de Finame BNDES para aquisições de cavalos mecânicos, como parte do plano de renovação da frota própria da operação da logística de veículos. No gráfico ao lado, podemos ver que o custo médio da dívida se manteve em CDI mais 1,6% em março de 24. Na tabela abaixo, vemos que nossa posição de caixa líquido em março de 24 foi de 193 milhões de reais, um aumento frente à posição de dezembro, em função do fluxo de caixa livre do período. Por fim, à direita, o nosso rating foi reafirmado pela Fitch em abril desse ano, como A local, com perspectiva estável. Passando para o slide 12, mostramos os indicadores de rentabilidade da companhia. O retorno sobre o capital investido do primeiro trimestre de 24, em cinza, foi de 27,3%, praticamente estável contra o trimestre anterior. Também no caso do ROI, na linha laranja, constatamos uma estabilidade do retorno calculado. No gráfico abaixo, vemos o EVA no primeiro trimestre de 24, que também se manteve em um patamar próximo ao do trimestre anterior, em função basicamente dos resultados operacionais. À direita, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital próprio, pagos pela companhia. Na linha preta, indicamos o payout das distribuições, que em 2023 foi de 82%. Na linha laranja, o dividend yield correspondeu a 7,6% no ano. Por fim, no último slide, mostramos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Bovespa, tomando-se como base 31 de dezembro de 2023. As ações da Tegma, conforme mostrado no primeiro gráfico, apresentaram um desempenho inferior ao da Bolsa desde fevereiro de 24. Esse desempenho é impactado negativamente por questões macroeconômicas que afetaram principalmente empresas small caps, apesar da resiliência operacional da companhia e da tendência de recuperação do mercado automotivo. Por sua vez, conforme mostrado no gráfico abaixo, as ações da Tegma, assim como ocorre atualmente com boa parte das empresas listadas no Brasil, seguem negociadas a múltiplos ligeiramente abaixo da sua média histórica. Com isso, agradeço a todos pela atenção e abro para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ramon.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila clicando abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite a sua pergunta no campo Q&A na parte inferior da tela. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Arazi, do BTG. Marcelo, eu passo para você o áudio, por favor. Pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria endereçar 2 pontos aqui com vocês. O primeiro, queria saber se vocês podiam dar um pouco de detalhe em cima do contrato que foi descontinuado da parte de logística entregada, que vocês mencionam no report. E do outro lado, eu queria saber se vocês veem algum impacto nas operações que envolvem o estado do Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Então são esses 2 pontos aqui. Obrigado. Oi, Marcelo, obrigado pela pergunta. É o Nivaldo que está falando. A questão da operação descontinuidade foi o cliente Burger King, tá? Que optou por uma troca, ele fez um novo bid no mercado e optou pela troca do operador logístico. E a segunda, que é o assunto bastante atualizado aí, a questão do impacto das chuvas no Rio Grande do Sul em cima das nossas operações. Vamos lá. Nossa primeira e principal preocupação é com a nossa gente, né? Nós temos lá por volta de 300 colaboradores diretos, distribuídos por volta de 250 em Gravataí, onde nós temos a operação da GM, e por volta de 50 na cidade de Guaíba, onde nós temos uma operação de recebimento de veículos importados da Argentina. A unidade de Gravataí, que é a que tem a maior representatividade operacional no estado para nós, ela não sofreu grandes danos, né? Tanto é que a fábrica da GM continua trabalhando, né? Exceto por alguns poucos setores cujos funcionários têm dificuldade de chegar. Mas toda a vazão de veículos costumeira a partir daquela unidade vem sendo feita, né? Até porque eles saem, pegam a BR-101 e ela está totalmente livre para o transporte. A questão de Guaíba é um pouco mais sensível, né? A água realmente lá tomou as redondezas, então ela está com acesso interditado, né? Acreditamos aí que nos próximos dias as operações devam voltar a uma normalidade, né? Ou seja, retomar o recebimento. Como uma fonte alternativa para esses veículos que estão vindo da Argentina, ao invés de eles irem para Guaíba, nós estamos oferecendo àquela montadora, àquela importadora, as nossas instalações de Gravataí, ou seja, eles ficariam armazenados em Gravataí, fariam o PDI lá e a partir de lá seriam distribuídos. Então, resumindo, o nosso grande volume, a partir de Gravataí, situação praticamente normal. Nosso pequeno volume de recebimento de cargas importadas da Argentina, na nossa unidade de Guaíba, sofrendo dificuldades, tá? Quanto às nossas pessoas, nós não temos nenhum tipo de problema maior, todas estão alojadas, né, devidamente, e a gente está dando todo o suporte que se faz necessário. Obrigado. Ficou super claro, obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou passar para uma pergunta via Q&A. Enquanto isso, caso alguém queira fazer alguma outra pergunta ao vivo, pode levantar a mão. Vou ler a primeira pergunta do Felipe Pinheiro da Polo. Boa tarde, pessoal. Foi destacado no resultado da companhia um aumento no gasto com consultoria e honorários advocatícios. Poderiam comentar um pouco mais sobre essas despesas e o que devemos esperar dessas linhas para o restante do ano? Obrigado. Vou passar essa resposta para o Ramon. Eu vou aproveitar e ler a segunda resposta do Renan também, ler a segunda pergunta do Renan, que é bem parecida. Boa tarde. O aumento de despesas administrativas do trimestre pode ser considerado não recorrente ou se manterá próximo desse patamar nos próximos períodos? Obrigado. Essas duas respostas eu passo para o Ramon. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Então, com relação às despesas mais elevadas, né, de fato, a gente teve 2 trimestres seguidos, né,
o quarto e esse primeiro trimestre, com despesas na casa dos 30 milhões de reais. Essa diferença, né, em relação ao patamar anterior aí do primeiro trimestre de 23, mais próximo de 25 milhões, como a gente mencionou, ela está relacionado com despesas de consultorias, principalmente, tá? A grande maioria, consultorias e honorários advocatícios. E essas consultorias e honorários advocatícios estão ligados ao acompanhamento, né, do andamento de processos relativos às questões concorrenciais que a empresa, na verdade, que a indústria, né, a indústria de transporte de veículos novos sofre e do qual a gente faz parte e a gente vem comunicando isso aí ao longo dos tempos, tá? Então, houve, de fato, essa concentração aí nesses dois últimos trimestres, tá? Se a gente olhar a variação aí de outras linhas de despesas, né? No primeiro trimestre, por exemplo, o pessoal, eles não variaram na mesma magnitude, tá? A linha de pessoal, por exemplo, cresceu 7%. Além disso, nesse trimestre especificamente, a gente teve alguns outros pequenos eventos que acabaram ajudando a impactar essa linha, menores, mas que também tiveram sua contribuição. A gente teve maiores provisões judiciais, maiores gastos com consultorias tributárias e também alguns gastos ligados a marketing estratégico, vamos dizer, participação em eventos de logística, tudo isso em comparação com o primeiro trimestre de 23. Com relação ao futuro, né, ou a ser ou não recorrentes, o que a gente pode afirmar é que a gente não tem, nesse momento, nenhuma expectativa que essas despesas venham se repetir de maneira consistente nos próximos trimestres. Mas, enfim, nós temos esses processos, eles são acompanhados por nossos advogados e, eventualmente, a gente pode ter algum repique desse tipo, mas nós não temos, confirmo, não tratamos isso como não recorrentes, né? Não retratamos o nosso resultado, né? Excluindo esses valores, e não temos nenhuma expectativa de que elas venham a se repetir de maneira consistente nos próximos trimestres. Obrigado, Ramon. Vou passar para a próxima pergunta aqui pelo chat, do Thiago Duarte. Boa tarde, parabéns pelo resultado. Vi que as margens de logística integrada ficaram apertadas com a saída do cliente importante citado no release. Eu queria entender melhor a evolução dessa margem bruta e margem EBIT daqui para frente, principalmente a margem EBIT, que caiu consideravelmente. Segundo as minhas contas, ela chegou a 9%, pouco menos da metade do que foi no ano passado. É possível abrir quem foi o cliente perdido? Eu vou passar essa resposta para o Nivaldo. Tiago, obrigado. Bem, o cliente perdido, conforme nós mencionamos, foi a Burger King, que realizou um novo processo licitatório e, infelizmente, nós perdemos. A questão das margens, você tem razão, elas estão influenciadas pela perda desse cliente e por dois outros fatores, né? A Unilever, nós estávamos negociando o reajuste tarifário, né? Ele já se concretizou, então nós passamos aí praticamente os quase começo do terceiro mês, com preços não reajustados, e agora esse reajuste vai acontecer, aconteceu, já foi negociado, né? Então isso acabou influenciando a nossa margem, e também o volume de transporte que nós prestamos para a Electrolux, o número de viagens reduziu, né? E sobre aquela base que nós tínhamos como ideal, vamos chamar assim. O que eu posso te destacar é que já no mês de abril, esse volume de transportes aí que vinha numa toada aí de 1.500, 1.600 viagens mês já chegou no patamar de 2.000, ou seja, haverá também uma recuperação. Então, essa conjunção de retomada do volume de viagens com a Electrolux e a renegociação do contrato da Unilever vão trazer uma melhora para essa margem que você citou. A gente recebeu uma solicitação de pergunta por áudio. Eu vou abrir a pergunta para o Pedro Pimenta, da Eu Quero Investir. Pedro, por favor.
Boa tarde, pessoal. Nivaldo, Ramon, Ian, Felipe, parabéns aí pelo resultado, obrigado aqui pelo espaço. Ainda nesse ponto desse encerramento do contrato da Burger King, eu queria entender se tem algum tipo de multa, alguma penalidade que vocês podem ver nos trimestres seguintes, ou não, e como que está o processo para recompor essa base. E numa segunda, se vocês puderem também abrir um pouco mais de como que vocês estão vendo na ponta o mercado de veículos, envolvendo já essa questão do Sul também. Seria interessante para a gente dar uma olhada para o segundo tri. Bom, a questão o Pedro, essa questão da Burger King realmente não há multa, né? Nós fomos comunicados dentro dos parâmetros contratuais, então não há multa, né? Obviamente que isso criou um certo espaço ocioso dentro do nosso armazém, né? E a nossa área comercial está buscando a recolocação desse espaço. O mercado automobilístico, aí, em especial o carro zero, a gente teve um primeiro trimestre, vamos dizer assim, até o mês de abril, fatos declarados, né? Um crescimento acima do que aquele que a gente esperava, né? O mercado cresceu mais, né? Houve uma evolução bastante interessante, em especial aí da Volkswagen, né? Viu que o Polo foi o carro mais vendido no quadrimestre, o carro mais vendido com bastante relevância no mês de abril, tá? Nós continuamos otimistas, né? Continuamos trabalhando com volumes, pensando em volumes um pouco superiores àqueles que nós planejávamos no nosso budget, né? Baseados nos números informados aí pelas agências reguladoras aí de mercado. Obviamente, a questão do Sul que você tocou, ela vai acabar por alterar um pouco o mercado, a gente não sabe de ponderar efetivamente o quanto vai ser essa mudança, o quanto isso vai trazer alguma perturbação para a Tegma. O que eu posso lhe dizer é ratificar aquilo que eu disse no início, né? A nossa principal unidade de negócio lá, que é Gravataí, ela não sofreu, né? Então, nós continuamos operando normalmente, né? Estamos tendo uma pequena parada, né, em Guaíba, mas que responde por uma fatia de mercado menor, bem menor do que Gravataí responde. Tá? Perfeito. Obrigado, Pedro. Eu vou passar para uma próxima pergunta aqui do Q&A, da Juliana Damasceno, do Citi. Gostaria de saber qual a estratégia da companhia sobre a posição de caixa. Tem no radar algum M&A nesse semestre? Vou passar a resposta aqui para o Ramon. Obrigado pela pergunta, Juliana. Bom, com relação à estratégia sobre a nossa posição de caixa, eu acho que a distribuição de dividendos que foi feita recentemente, ela ilustra a nossa intenção, né, nosso desejo de continuarmos implementando uma política agressiva de distribuição de caixa. Se a gente não tiver utilização, necessidade de CAPEX, não tiver, enfim, uma melhor utilização do caixa nas nossas operações. E isso, nós temos, inclusive, uma política indicativa, né, de praticar no mínimo 50% de distribuição de payout, né? Agora, de fato, como a gente vem mencionando já há diversos trimestres, né, a companhia tem o desejo de implementar uma estratégia de crescimento inorgânico, né? Nós temos, sim, no radar algumas possibilidades, alguns targets, né, de M&A. Nós já explicitamos para o mercado o nosso desejo de aumentar o nosso portfólio de negócios na logística integrada, né, melhorando o balanço aí do nosso portfólio entre a receita e resultados da indústria automobilística, né? Onde vamos muito bem, obrigado, enfim, então temos muito interesse, vamos permanecer no setor, gosto de deixar isso muito claro, mas a gente quer crescer na logística integrada, a gente quer utilizar a nossa expertise, quer utilizar nossa capacidade de alavancagem. Deixando claro também que não há absolutamente nada de vinculante, nada de firme, né? Obviamente, se houvesse, a gente já teria comunicado o mercado, mas faz parte da nossa estratégia, sim,
a implementar operações M&A para, como eu disse, crescimento da nossa receita e resultado na logística integrada. Obrigado, Ramon. Eu vou ler uma última pergunta que a gente recebeu do André Prates. Boa tarde. Podem dar um panorama sobre o desempenho do setor automotivo no segundo trimestre? Vou passar essa resposta para o Nivaldo. O Prates, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Nós estamos otimistas com esse segundo trimestre, muito embora a gente tenha um fato, uma variável nova no cenário agora, que é o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu posso te falar com bastante assertividade do que foi o mês de abril, né? Em que houve uma continuidade de tendências das vendas domésticas, né, com crescimento de 12% nas vendas diárias, na comparação anual, né? E é muito importante mencionar que das 5 maiores montadoras atuais, somente a Volkswagen não perdeu market share nesse período. Pelo contrário, ela ganhou quase 2 pontos percentuais. As outras grandes, Fiat, GM, Toyota e Hyundai, perderam somadas mais de 6 pontos percentuais de participação. Coincidentemente, é o mesmo percentual que 3 marcas entrantes ganharam: a BYD, a Caoa Chery e a Great Wall. Então, você vê, está havendo uma dança de cadeiras, né? Que, à exceção da Volkswagen, né, marcas estão sendo substituídas aí. A gente entende que isso pode ser uma tendência para os meses aí de maio e junho, né? Descontando aí essa variável do fator meteorológico que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, né? Que pode trazer alguma dificuldade ao setor. Obrigado, Nivaldo. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Caso alguém queira, pode levantar a mão ou escrever algo no chat. Caso ninguém queira, vou passar para o Nivaldo fazer suas considerações finais. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. Gostaria de ratificar a solidariedade aí da Tegma junto ao povo do Rio Grande do Sul. Realmente é um momento difícil, né? Independente de operações terem dificuldades, a nossa maior preocupação efetivamente é com a nossa gente, né? E a mensagem que eu posso lhes dar é que a nossa gente está bem, né? E assim que possível as operações estarão retornando ao normal, tá? Muito obrigado.